Quem tem Bíblia aí? Oh, glória! Então abra a sua Bíblia em nome de Jesus. Eu sei que você pode ter a sua Bíblia no celular e isso é bom, né? Mas não perca a oportunidade de também você trazer a sua física consigo, porque é a sua arma. Abra no livro do Gênesis. Iniciamos essa semana novamente a nossa leitura bíblica, o capítulo de número 37. Ainda não chegamos nesse capítulo, né? Mas o Senhor nessa madrugada ministrou algo ao meu coração e eu quero compartilhar com a igreja a partir do versículo de número 31. Gênesis 37, a partir do versículo de número 31. A versão que eu possuo aqui em minhas mãos, ela diz assim: E então pegaram a túnica de José, mataram um bode, um cabrito em outras versões, e molharam a túnica no sangue, e enviaram a túnica de mangas compridas a seu pai, com este recado: Achamos isso, veja se é ou não a túnica de seu filho. O 33, e ele a reconheceu e disse: É a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. Certamente José foi Feche seus olhos, mas não a sua Bíblia, Pai. Continuamos, ó Pai amado, neste culto, ó Pai amado, prestando louvores em adoração ao Teu nome. Podemos expressar, ó Pai amado, com a entrega da nossa oferta, do nosso dízimo, com cânticos aplaudindo ao Senhor. Mas, ó Pai amado, vamos continuar ouvindo e queremos continuar ouvindo o Senhor. Mas agora será através da Sua palavra, Pai. Teu Espírito venha ao nosso encontro e de encontro às nossas vidas, para que essa palavra produza o resultado para o qual o Senhor está enviando. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Tome o seu assento em nome de Jesus. Aleluia. História de José, todos nós conhecemos. E aqui nos relata no capítulo de número 37, já no finalzinho, quando José é enviado pelo seu pai a buscar informações dos seus irmãos, e isso era algo que o seu pai realizava constantemente. Ele demorou de encontrar os seus irmãos. Alguns dizem que eram cerca de mais de 25, 27 horas de viagem para chegar até o local. E eu acredito que ele possa ter demorado mais, porque se você for ver a Bíblia, fala que chegou uma certa parte do caminho que ele ficou andando errante, de tão distante que era. Mas através de informações ele chegou até onde os irmãos estavam. E a Bíblia nos relata que quando os irmãos veem ele de longe, fala: lá vem o sonhador. Enquanto José vinha a caminho dos seus irmãos, os seus irmãos planejando o que fariam com ele. Vamos matá-lo? Outros falam: não vamos fazer porque é nosso irmão, não podemos ter esse sangue conosco. Então vamos jogar numa cisterna. E assim jogaram ele numa cisterna. Só que a cisterna estava vazia. E o interessante é que quando José chega e é lançado nessa cisterna, os irmãos se assentam. A Bíblia fala que quando o Rubem, que tinha se afastado, chega e fala: cadê o menino? Ele fica preocupado, porque a intenção dele, ele se arrependeu daquela trama que eles tinham feito e queria devolver o menino ao pai, mas só que os irmãos já tinham tomado um destino. Mas o pior que eu tentei imaginar, eu quero que você imagine comigo, pense a cena: José lançado numa cisterna, em uma cova, caiu, se machucou, se ralou, e ele começou a, de repente, com muito medo, a chamar pelos irmãos, porque até então os irmãos já haviam demonstrado que não tinham mais uma intimidade com ele quando ele relatou os sonhos. A Bíblia fala que quando ele relata o primeiro sonho
que ele teve ao seu pai e aos seus irmãos, os irmãos já não olhavam ele da mesma maneira, já tinha uma distância. E quando veio o segundo sonho, aí piorou, porque os irmãos falaram: então agora nós vamos nos prostrar. Aí até o pai, não entendendo o que Deus estava falando através do sonho, fala: então quer dizer que até eu e a sua mãe vai se prostrar diante de você? Ninguém compreendeu um sonho que aquele jovem teve. Então eles já tinham sentido que os irmãos se afastaram, mas aquela cena para ele era inusitada. Imagina o medo que estava no coração daquele homem, daquele jovem com 17 anos, e chamando e ninguém respondendo, talvez o sangue escorrendo pela sua pele, o medo. Falou: e agora o que vai ser de mim? Os irmãos se assentam e comem pão. Eu imaginando essa cena, eu falei: como que os irmãos conseguiram se alimentar, tendo o irmão caído, machucado no poço? Foi por causa da túnica? Foi porque o pai tratava diferente o irmão? Tantos sentimentos surgiam ali, mas o problema foi a maneira que eles se portaram naquela cena. Eles ficaram indiferentes. Você consegue imaginar essa cena? Os irmãos sentando, comendo, e o outro machucado. De repente, se alguém olhava, poderia ver nos olhos o desespero daquele jovem. E a gente fica admirado. Eu fiquei admirado quando eu me deparei com essa cena, tentando imaginar, tentando entrar no meio dessa cena. E eu lembrei de uma coisa, que muitas vezes ela se repete hoje. Quantos de nós estamos nos alimentando, sabendo que tem irmãos nossos caídos? Ontem o tema foi ministrado sobre o filho pródigo, mas pela manhã e pela noite houve uma confirmação na palavra, falando: olha, essa palavra não está falando do irmão mais velho, que não entendeu o pai que tinha. Essa palavra não fala do irmão mais novo, que foi imaturo e quis aproveitar do que o pai tinha, mas fala de um pai que não se deixou levar pelo filho mais velho. Mas fala de um pai que, de onde o filho mais novo o deixou, ele permaneceu aguardando o seu retorno. E quantas vezes nós não estamos como esse filho mais velho, que não festejamos quando o nosso irmão que estava caído retorna? Esses irmãos estavam se alimentando, e o jovem com medo, sofrendo. Para piorar a situação, ou para melhorar para alguns, porque eles pensavam que poderiam matar, mas eles não iriam. E não foi porque Rubens não queriam, eles não iriam porque Deus havia dado um sonho. E o sonho que Deus dá, irmãos, ninguém vai interromper. O sonho que Deus dá, mesmo que aqueles que mais você confiam possam virar as costas para você, aquele que te deu o sonho, ele é fiel para fazer você viver. De repente, entre os seus irmãos surge então um outro pensamento: matar por quê? Olha ali, está vindo uma caravana de ismaelitas, vamos fazer o seguinte, vamos vender. Já que nós queremos tirar o nosso irmão do nosso meio, que não é melhor, além de tirar, ter um dinheiro de retorno? Venderam. E quantos vendem hoje? Vendem por posições. Quantos sabem que o irmão falhou, mas porque não quer ver o irmão bem, ao invés de querer ajudá-lo, vai e procura o pastor, mas não com a preocupação de ajudar o irmão, mas com um desejo de que ele saia do lugar onde ele foi colocado. E quem sabe não sobra até uma boquinha para mim. É assim, irmãos. Fala: não, mas eu não sou. Precisamos vigiar para que nós não nos tornemos, porque todos nós corremos o risco de ser. Quando nós vivemos uma situação onde essa igreja terminaria ou não,
E através de oração e propósito com Deus, Deus confirmou para que tomássemos uma situação, uma posição. Deus deu uma coragem, uma ousadia sobre a vida da minha esposa, que ela conseguiu me convencer a assumir. E nós não assumimos pelos bens que a igreja possuía, mas a nossa preocupação era as vidas que estavam, que até hoje nós temos alguns aqui conosco. O que seriam? Mas nós ouvimos de pessoas: caiu no colo de vocês, hein? É misericórdia, irmãos. Porque infelizmente esse sentimento tem adentrado no meio das famílias. Eu não sofro mais. O Jodiel ministrando aqui, ele falou que souberam que aqui em cima no carnaval faleceu uma jovem, né? Uma pessoa, não foi isso? A gente trata como natural, porque é somente mais um. Não é somente mais um, não. É um jovem que morreu, que tem um pai e tem uma mãe, e talvez é um irmão seu. Mas porque talvez nós não temos vínculo, então nós não conhecemos, nós não lamentamos. E falar: mas é que ele escolheu, sim, mas é lamentável, porque isso não pode ser considerado normal. Porque nós somos uma família em Cristo. Só que quando esses homens vendem José, pensando que estariam acabando com aquele problema, surgiu outro: e o que nós vamos fazer? Aí um falou: pega então, mata um cabrito, mata um bode, pega o sangue, joga nessa roupa, a roupa que gerou tantos ciúmes, a roupa que gerou inveja, a roupa que gerou tanta confusão, suja ela de sangue e manda levar. Não tiveram nem coragem de levar, eles enviaram outra pessoa. E quando essa pessoa chega com, não somente com a roupa, mas chega com a mensagem. E qual era a mensagem? Era falar para ele se ele reconhece se essa roupa é ou não do filho dele. Fala com ele para ver se ele reconhece que essa roupa de manga comprida que só um filho tem é ou não do filho dele. Mas o pior de tudo, minha irmã, o pior de tudo, meu irmão, não foram somente as atitudes dos irmãos, mas foi quando o pai pega a roupa. O 33 fala que ele reconheceu: é a túnica do meu filho. E por ver a túnica suja de sangue, ele não questionou a informação que chegou até ele. Por ver a túnica suja de sangue, ele não quis saber onde tinha acontecido. Ele não quis que levassem para ver o local, para ver se encontrava algum vestígio, porque ele viu a túnica de sangue e ele decretou. A nossa irmã falou aqui: muitas pessoas têm sofrido na vida financeira porque não sabem abençoar o que Deus tem dado. Pega e fala: essa merreca, então vai se tornar merreca, porque a sua boca está declarando. Porque tem pessoas que às vezes estão vivendo com o que você ganha, ou até mesmo menos, e conseguem viver. Você fala: como pode? Nós trabalho igual. É porque você não abençoa o que Deus tem te dado. Ah, mas é porque eu quero mais. Glória a Deus, queira mais, mas seja fiel naquilo que você considera pouco, porque sobre muito Ele pode colocar. Agora, se você não valoriza o que você acha pouco, você vai desfrutar de tudo que o Pai tem para te dar? Não vai, porque nós estamos sendo ingratos. Então cuidado com o que você declara com a sua boca. Esse pai, porque viu a situação, porque viu a cena montada, ele declarou. Não foi o homem que falou, ele falou: um animal selvagem fez o quê? Devorou. Agora olha para cá, vê se tem lógica. A túnica estava como? Estava como? E o que mais? E o que mais? Suja de sangue, mas a túnica estava inteira. Estava suja de sangue, mas ela estava suja de sangue, mas estava
Talvez a sua família não está do jeito que você deseja, mas sobre ela tem uma palavra que ainda está inteira, porque a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Agora olha o que o pai fala: viu o sangue e falou, um animal devorou um filho sem marcar a túnica, devorou o filho sem rasgar a túnica. E por que você acha que Deus não vai fazer na sua vida? Porque você está vendo a sua família suja, mas a palavra dele permanece intacta. A Bíblia fala que se você crer, você verá a glória de Deus. Mas porque o seu filho está sujo, você não consegue ver que a palavra que está sobre a vida dele está intacta. Ai, mas é porque ele perdeu os princípios. Ele pode ter perdido os princípios, mas a palavra que está sobre a sua vida, sobre a sua família, ainda está inteira, está intacta. E ele não toca, o inimigo não toca. Pode sujar, mas não vai tocar, porque o que Deus prometeu está inteiro para você viver. Mas o problema é que o pai fala: despedaçou. O problema é que você vê a sua família hoje e fala: não tem mais jeito. O problema é que tem muitas mulheres que passam, saem da igreja feliz da vida, quando chega perto, o marido está num bar e fala: esse traste não tem mais jeito. Quando chega, vê na casa uma destruição. Culto é pela manhã, você chega em casa, pela manhã vai no quarto do filho, o filho passou a madrugada inteira, está jogado na cama, um cheiro de bebida. E você lança por fora a palavra que recebeu. Ei, ele pode estar sujo, mas a palavra está inteira sobre a sua vida. O inimigo pode manchar aquilo que você fez, porque ele conhecia a túnica. Foi ele que coseu, foi ele que fez. E era uma túnica diferente, não tinha costura. Era uma túnica de manga comprida. Por quê? Porque ele fez o filho que ele amava. Ei, Deus fez uma promessa para você porque ele te ama. Ele fez da maneira que serve para você. Os outros podem querer, mas não tem como querer usar a sua túnica, porque ela é sua, é individual. Ele ama a todos nós, mas individualmente ele teceu uma túnica para cada um de nós. Pode o inimigo sujar, você pode se afastar, o seu marido pode fazer o que for, o seu filho pode estar distante, mas ainda permanece intacta. E quando voltar vai receber chinelo no pé, vai ter anel no dedo, vai ter roupa para usar, porque a roupa que o pai faz, o inimigo não rasga, o inimigo não pode sujar, mas não vai deixar ela faltando pedaço, porque o pai que fez, ele sabe e não vai deixar. Por isso não declare mais em nome de Jesus que não tem mais jeito. Tem jeito sim. Pastor, mas eu já vivo essa situação 20 anos. Tem jeito sim, porque essa Bíblia aqui tem mais de 20 anos e até hoje a palavra tem se cumprido na vida daqueles que têm acreditado. Pastor, mas eu recebi um diagnóstico, Adriano, e fala: olha, eu não vou conseguir mais recuperar os movimentos. Tem jeito sim, continua pedindo para Deus, Deus restaura. Pastor, mas e se Ele não restaurar? A vontade dEle permanece, mas a minha, eu vou falar: Pai, eu quero retornar com os meus movimentos, mas eu já te agradeço, porque o Senhor me deu vida. É isso, irmão, é não se conformar com essa situação. Aí o seu filho não está do jeito, mas fala: Senhor, obrigado, porque eu tenho um filho. Porque tem muitas mulheres que não têm, Senhor, mas deixa o jeito que está, eu não quero. Limpa eles, Senhor, porque na palavra está escrito. E fala, irmãos, declara em nome de Jesus, porque enquanto o pai estava em casa declarando a morte do filho, o filho estava chegando no Egito e sendo vendido novamente. Só que olha só o que o pai fala. O 34. Então Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Chorava por alguém morto que estava. Você está chorando por alguém que você acha que morreu, mas a palavra do Senhor permanece viva sobre a sua vida. E continua dizendo:
todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para consolar. Ele, porém, se recusou ser consolado. Quantas vezes Deus levanta um irmão, levanta uma irmã e chega para você e fala: olha, irmã, mas tem jeito, Deus vai fazer. Você fala: vai fazer nada. Aí você não responde, mas dentro você fala: não vai fazer não, porque eu conheço o marido que eu tenho. Mas você precisa conhecer o Deus que você serve. Você ainda não conheceu esse Deus que você serve. O que Jacó estava fazendo é que muitas vezes eu e você fazemos também, porque nós estamos vendo uma realidade e vai piorando. Às vezes eu vejo fotos, vejo coisas e falo: Senhor, parece que está vivendo diferente. Não está vivendo diferente porque fez escolhas. Mas uma coisa tem: eu também tenho escolhas que eu posso fazer. Não importa a escolha que o meu marido fez, não importa a escolha que o meu filho fez, não importa as escolhas que os meus amigos estão fazendo, importa a escolha que eu faço. Porque quando Deus falou para Abraão que ele seria pai, a Sara riu. Ele falou: por que está rindo? Não estou rindo não. Está rindo sim. Você está rindo porque você acha impossível, porque já cessou o seu costume. Você está rindo porque Abraão já não tem mais jeito. Mas não adianta, você pode fazer o que for. Se eu falei daqui um ano, você vai testificar. Ei, creia que aquele que prometeu, ele vai cumprir. O nosso Deus, nós cantamos aqui, é não pela metade não, é completo. Mas o completo você vai viver se você crê que ele pode fazer. O 35, e aí o 36, o 35 continua dizendo: chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. Desculpa, irmãos, o que Jacó estava dizendo? Meu filho morreu e eu também vou morrer. Não parece você quando o diagnóstico chegou? Eu não vou resistir. Quando a traição aconteceu, dessa vez foi pesado demais, eu não vou aguentar. Quando o seu filho abandonou os seus ensinos, o que você fez? Eu não vou ter forças para continuar. Mas você não está aqui? Você está aqui? Você está aí? Você está em casa também? Então isso mostra que você pensou. Então não declara, porque ele falou: a morte que o meu filho teve, eu também vou ter. A sepultura que ele desceu, eu também vou descer. Mas enquanto o pai queria descer para a sepultura, Deus estava lá no Egito, forjando um homem com responsabilidade, forjando um homem com confiança, forjando um homem com habilidade de controlar as situações, habilidade de reger uma casa. Um jovem que era mimado dentro da sua tenda do pai, mas quando chegou lá no Egito, criou responsabilidade. Dá para você entender que quando sai do seu controle, Deus não perde? E por que nós ficamos tão desesperados quando nós não temos mais controle? Quando não está mais na nossa tenda? Ei, saiu da nossa tenda, mas não saiu das mãos do Senhor. Está no Egito, mas ainda está nas mãos do Senhor. No Egito o filho crescia e amadurecia, Daiane, e em casa o pai chorava e pedia a morte. O pai declarou tanto a morte do filho que passaram-se os dias, não somente ele, mas toda a família passou a viver como que José não existia mais. O Senhor está falando para nós: é assim. Se você deixar de sonhar, você pode contagiar aqueles que estão dentro da sua casa também. Você vai deixar um diagnóstico paralisar o seu sonho, Adriana? Você vai deixar um diagnóstico falar o que vai ser da sua vida? Não, pastor, mas olha a crise aí, está correndo pro ar. Talvez vai surgir uma guerra lá no Oriente Médio, e se surgir a guerra, vai aumentar o preço do petróleo, e se aumentar o preço, a gasolina sobe, tudo sobe, e o seu Deus permanece o mesmo.
Por que você está ficando tão desesperado com o que vai acontecer? Olha a situação do Brasil, e será que vai mudar? E no dia que chegar a eleição, será que esse governo vai mudar? Será que não? Se esse governo continuar, vai destruir se não mudar? Meu irmão, se mudar o governo ou não, o governo da minha vida está na mão de Deus. A minha parte como cidadão eu vou fazer, não vou fazer por emoção, eu vou fazer por consciência, porque eu estou vendo o que está acontecendo hoje, então é minha responsabilidade hoje. Agora, o que eu não posso fazer, eu vou confiar na mão daquele que faz. Enquanto na casa de José não falasse mais o nome de José, José lá no Egito estava crescendo, de um simples servo para comandar a casa de Potifar. Quando talvez o pai se lembrava e lamentava da morte do filho, talvez José foi o tempo que foi enganado pela mulher, foi uma mentira inventada. Falou, agora acabou o sonho. Aí o inimigo agiu lá no Egito e também estava agindo dentro da família. Porque ontem foi ministrado aqui para os jovens. O inimigo hoje das nossas almas não quer somente que nos ver fora da igreja, mas muitas vezes ele quer nos manter aqui dentro da igreja, mas perdido do Pai. Na casa do Pai, mas sem ter relacionamento com Ele. Na casa do Pai, mas trabalhando como servo, não entendendo que Ele é Pai. Na casa do Pai, mas não desfrutando do que o Pai proporciona, porque acha que o trabalho é de funcionário, e quem trabalha como funcionário só está atrás de salário, e nem sempre você recebe o salário como um funcionário, porque o Pai não te paga salário. O Pai tem gerado uma herança, e a melhor coisa é poder desfrutar da presença do Pai. Mas José foi tirado da presença do pai, da terra. Mas o pai que deu sonho para ele ainda estava cuidando. E quando ele foi parar lá na prisão, ainda continuou não sendo escravo, porque ele nunca se viu. É isso, irmãos. Tem um diagnóstico, tudo bem, mas não se veja assim. Quem já não falou ou já viu? Olha, fulano estava tão bem, mas depois que ele recebeu o diagnóstico, se acabou. Muitos pacientes com câncer, quando recebem o diagnóstico, se acabam. Mas a doença já não estava no corpo? Já, e qual é a diferença? É porque quando soube, se abate. É porque quando soube, se entrega. É porque quando soube, abre mão, fala não tem mais jeito e agora chegou ao fim. Ei, não importa o diagnóstico, não importa a sentença, importa a palavra de Deus. É a palavra de Deus porque diz para mim e para você: se nós cremos, nós vamos ver a glória do Senhor. Se nós cremos, nós vamos ver o que Ele prometeu se cumprir na nossa vida. O pai lamentava a morte de um filho, quando um outro foi gerado. E o filho lá, amadurecendo e crescendo, dentro da prisão, continuava ainda sendo destaque, cuidava de todo o controle. Chega a fome. Antes da fome, a esposa que ama morre, mas fica Benjamim. E quando para piorar, vem fome. Fala, nossa, mas que é isso? A palavra tinha a promessa sobre a vida de Jacó, porque Abraão, Isaac e Jacó. Mas na casa de promessa teve briga de irmão, teve venda de irmão, teve decreto de morte da boca do pai, teve perca da mãe e ainda teve seca e fome. Na casa de quem tinha promessa, porque quem tem promessa não está isento de passar dificuldade. Quem tem promessa tem segurança de que independente da dificuldade que vai passar, não vai viver, porque muitos vivem o tempo inteiro na dificuldade. Nós como cristãos não somos chamados para viver na dificuldade. Passamos, e quando passamos, agora só descanso, não, daqui a pouco virá uma outra, porque é de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória.
a vida do cristão é assim. Então nós temos que ter consciência que pode ter promessa, dia ruim vai chegar, morre a mulher que o pai amava, chega a fome, e agora acabou, e agora o que vamos fazer? É Deus trabalhando ao seu favor, porque quando a fome chegou na casa do pai, lá no Egito, Deus estava levantando o filho que era considerado morto. Ei, você não sabe, mas aquilo que você considera morto, Deus está trabalhando ao seu favor. E se hoje você sair daqui disposto a acreditar, você talvez vai ser surpreendido com aquilo que Deus está fazendo. Você não está vendo, mas Deus está cuidando. Você não está enxergando, mas Deus está protegendo. Você não consegue dominar, mas Deus está fazendo desenvolver. Porque quando a seca chega, quando a fome chega na casa do pai, lá no Egito já tinha levantado um homem com discernimento e com sabedoria. Quem era esse homem? Quem era esse homem? José. Quando o padeiro e o copeiro tiveram sonhos, quem deu discernimento? José. Quando o faraó teve sonho, quem deu discernimento? José. Porque ninguém conseguiu. Tem um prisioneiro, traz ele para cá, porque essa veste que você usa, mesmo que você não se considere um escravo, mas você está vivendo um ambiente de escravidão, ela é temporária. Porque vai chegar uma hora que Deus vai trocar suas vestes. Vai chegar uma hora que você vai receber. E não é o anel que o pai tinha para colocar no dedo, é o anel de autoridade que da faraó tem preparado. Porque é em meio ao Egito, que onde pensam que não tem nada bom para acontecer, é lá que Deus vai levantar a quem Ele vai salvar, aqueles que estão distante achando que já morreu. Para nós encerrarmos, qual foi os sonhos que José teve? Alguém lembra aqui? Qual foi o primeiro sonho? Os feixes de trigo. Ele fala que ele sonhou, e o feixe dele ficava em pé, e o dos irmãos, os 11, os irmãos falaram: o que é isso? Nós vamos então. E como foi o segundo sonho? Fala que as estrelas, o sol e a lua faziam o quê? Se prostravam. Qual foi o discernimento que o pai teve do sonho? O pai falou assim: então quer dizer que não é só os seus irmãos, é eu e sua mãe que vamos nos prostrar? Estava certo esse discernimento, sim ou não? Não, porque se fosse assim, a mãe não tinha morrido. A mãe morreu enquanto ele ainda não tinha sido levantado. Outros falam assim: olha, o discernimento desse sonho se cumpriu lá no Egito, porque Faraó e todo o Egito se prostraram diante de José. Foi sim ou não? O que você acha? Abra a Bíblia para mim em Gênesis, no capítulo 1 primeiro. Já que nós lemos Gênesis, nós está fresquinho. Versículo de número 4. 4? Isso. E Deus viu que a luz era boa. Fez separação entre luz e 5. Deus chamou a luz do dia e a treva. Houve a tarde e a manhã do... Vamos para o quarto dia. Passa. Mais um. Vai lá. Pode ir. Cadê? Aqui. É o 14, não 4, né? E disse Deus, olha lá, o 14, é o 14? Isso. E disse Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre... E sejam eles sinais para estações, para dias e para anos. 15. Sirvam de luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. Assim aconteceu. Deus fez o quê? Deus fez o quê? O maior faz o quê? Governa o dia. Esse nós chamamos de quê? E o menor faz o quê?
e fez também e colocou no firmamento dos céus. Mas volta lá, esse aqui, isso. O maior que governa o dia, como que é o nome? Sol. Ele governa o menor, qual que é o nome? Governa Qual foi o sonho que ele teve? As estrelas, o sol e a lua. Qual o discernimento desse sonho? As 11 estrelas, quem eram as 11 estrelas? E quem era os outros dois? Será? Vamos ler o próximo. Não, é aqui mesmo. Vou voltar lá aqui. Deus fez o maior para fazer o quê? Para fazer o quê? E o menor para fazer o quê? Aqui. José foi levantado no Egito para fazer o quê? José foi levantado no Egito para fazer o quê? Governar o quê? Governar o dia, os 7 anos que tinha muita, porque quando é dia é coisa boa, quando é dia tem fartura. Ele foi levantado para levantar no período de sol, mas ele também foi levantado para governar no período. Qual foi o período da noite no Egito? Os 7 anos de escassez. Nos 7 anos de escassez, José fez o quê? Governou, fala aí, governou. José fez o que nos 7 anos de escassez? José fez o que nos 7 anos de fartura? Aqui, o sol e a lua, durante 7 anos de fartura, se prostraram diante de José, governando quando tinha fartura. E quando teve escassez, José governou à noite, porque o Senhor cumpriu o que o Senhor prometeu para a sua vida. Você vai cumprir, não importa o que façam com você. Possam manchar a sua roupa, pode querer manchar o seu nome, pode falar falso de você. José teve a roupa suja de sangue, José teve o nome colocado na lama, quando a mulher de Potifar falou: ele está querendo me possuir. É isso que fizeram com você, inventaram mentira, sujaram o seu nome. Mas sabe de uma coisa, Deus tem uma promessa para a sua vida, e você vai governar em todas as situações. As 7 estrelas eram as 11 estrelas eram os 11 irmãos. E o que era a lua e o que era o sol? Era Deus falando para José: José, haverá um período de trevas que você vai governar, haverá um período de sol que você vai governar, porque quando eu levantar você como governador, nada irá te impedir. Quando Deus chegar o momento de fazer a vitória se manifestar na sua vida, não é diagnóstico, não é uma sentença, não é o anos perdido, é o que? É confiança na palavra. E eu quero saber, tem alguém aqui que confia nessa palavra? Tem alguém que confia nessa palavra? Então você pode colocar sobre os seus pés, que eu quero orar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Todo mundo não conseguiu discernir, mas lá no Egito Deus trouxe toda a revelação. E sabe o que Deus está falando para mim e para você? Se você crer, o governo também será sobre a sua vida. E não é governar somente quando tudo está bom, é governar nos dias maus também. Saber viver bem no dia bom e saber também confiar quando o dia mau chegar, porque independente do dia mau, você ainda tem um sonho sobre a sua vida, você ainda tem uma promessa sobre a sua vida, e a promessa é de governo. Existia o cargo de governador no Egito? Nunca havia existido. E depois de José houve? Nunca mais houve, porque o que Deus tem para você é você que vai viver. Vai ser um tempo de vitória que você vai viver. Sabe já o choro que você já derramou? Você vai chorar de alegria, mas você precisa acreditar. Hoje chegou o momento de, se você declarou morte, é você falar: Senhor, me perdoa, Pai, porque eu falei que o meu marido não tinha mais jeito, mas hoje, Pai amado, o meu marido tem jeito sim. Senhor, me perdoa, Pai, porque eu falei que a minha família não tinha mais jeito, mas hoje eu declaro: a
minha família vai ter jeito sim, eu vou viver o melhor ambiente com os meus filhos, nós vamos assentar à mesa, não somente para falar as coisas de cada um, mas para compartilhar também as necessidades, para compartilhar as vitórias, para compartilhar. Deus tem vida para nós compartilharmos. José foi levantado no Egito para saber compartilhar para com todos aqueles que necessitavam, e hoje Ele está falando para mim e para você: não declare nunca mais palavras ruins sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus. E se chegar uma sentença, você vai ouvir a sentença, vai falar: Senhor, a última palavra vem do Senhor. Teve um diagnóstico, não tem problema, entenda, é um diagnóstico, vamos respeitar as autoridades médicas, mas fala: Senhor, a última palavra é tua. Agora, se é o teu conhecimento, fala: o meu marido não tem mais jeito, eu já fiz de tudo e meu filho não tem mais jeito. Hoje é dia de você mudar e falar: Senhor, muda, em nome de Jesus. Feche seus olhos, porque nós temos o Espírito Santo conosco. De casa, vem conosco nessa oração, porque nós temos o Espírito Santo conosco, Ele pode nos ajudar. Se você não consegue, pede para Ele auxílio. Se você não consegue, pede para Ele domínio. Se você não consegue, pede para Ele o governo, porque Ele tem dado sobre as nossas vidas. Não é porque você perdeu o controle que o governo ainda não está, porque o governo permanece em quem te instituiu sobre essa terra, e quem te instituiu sobre essa terra é o seu Deus, é aquele que te fez com todas as suas limitações, é aquele que te constituiu sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Pai, a tua palavra foi ministrada, Senhor. Aqui está o teu povo, Senhor, povo esse que tem palavra, Senhor. Eu creio que aqui tem homens e mulheres que têm palavra sobre a vida, Senhor, e muitas vezes, ó Pai, fizemos como Jacó, declaramos a derrota, porque um cenário foi apresentado, ninguém declarou que tinha morrido, Senhor, mas ele falou: uma fera espedaçou e acabou com a vida, mas ele não percebeu, o sonho dele parecia ter sido despedaçado, mas a roupa ainda estava intacta. Deus, tem homens e mulheres aqui, tem jovens aqui, que tem sonhos que parece que foram despedaçados, mas a tua palavra permanece intacta, e nesta manhã, Senhor, eu ministro e declaro sobre a vida da tua igreja, Pai amado, vai viver a governança sobre esta situação, da sabedoria, meu Pai, a esta mulher, Senhor, coloca um freio na boca, Deus amado, Deus, que não tem o controle, meu Pai, não mais falar palavras torpes, mas as palavras que sairão serão palavras de bênção. Senhor, nos perdoa, Pai, porque nós cantamos, Senhor, e quando nós cantamos, nós falamos que o Senhor nos recebe sem olhar para trás, Pai, porque atrás, ó Pai, aqui tiveram bocas, ó Deus amado, assim como a minha, que falamos palavras que não deveríamos ter falado. Falamos, ó Pai amado, que não tinha mais jeito para os nossos filhos, mas nós, ó Pai amado, cremos que tem sim, porque a tua palavra nos diz isso. Falamos, ó Pai amado, que nós não conseguiríamos viver a situação, e até aqui o Senhor está nos sustentando, Pai. Eu não sei, mas sonda agora cada coração que aqui está, sonda as mentes que aqui estão, as casas que conosco estão, dos seus lares, e tantos quanto irão ter contato com esta mensagem, meu Pai. Pai amado, eu oro, Pai amado, repreendendo em nome de Jesus todas essas palavras que muitas vezes saíram de nossos lábios. Nos perdoa, Senhor, nos lave com o teu sangue, Pai amado, purifique, Senhor Deus amado, as nossas vidas, ó Deus, e ao sairmos daqui nesta manhã, saímos de posse, Senhor, da nossa bênção, e a bênção, Pai, é a tua palavra, Senhor Deus. Mesmo que dias maus vierem, Pai, que quando eles chegarem em nossa casa, que nós estejamos preparados, Senhor. Espírito Santo, adestra as nossas mãos, Espírito Santo, adestra os nossos pés, fortalece-nos para que possamos, ó Pai amado, não somente resistir o dia mau, mas que também, ó Pai amado, possamos ser, ó Pai amado, sustento, possamos ser, ó Pai amado, alimento
possamos ter alimento para aqueles que necessitam, Senhor, aqueles que estiverem fracos, mas estiverem ao nosso alcance, que nós venhamos, ó Pai amado, trazê-los para perto, assim como José trouxe toda a sua família, Pai amado, para perto. Deus, que nós possamos trazer, ó Pai amado, para perto, porque sabendo que em Ti todas as coisas nós podemos, sabemos, ó Pai amado, que em Ti, ó Pai amado, nós vamos resistir todo o dia mal. Lançamos, ó Pai amado, todos os diagnósticos por terra, Senhor. Pai, a restabelecimento, Deus, da saúde, restaura a saúde dos irmãos que aqui se encontram, os irmãos que estão em casa, Senhor, visita esse físico, Pai, ossos, medulas, Senhor, problemas nos nervos, Senhor, doenças psicossomáticas. Nesse dia nós repreendemos, declaramos, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, restaura, Senhor, os movimentos, ó Pai amado, dos teus filhos que estão, ó Pai amado, que foram afetados, ó Deus, que não fique nenhum tipo de sequela sobre as nossas vidas, ó Pai, mas que saiamos nos movimentando, Senhor, da maneira com que o Senhor quer, que em nossa casa, ao colocarmos os pés ali, ó Pai, declaremos, ó Pai amado, que a nossa casa é do Senhor Jesus, que os nossos são do Senhor Jesus. Levanta um exército de homens e mulheres guerreiras, Senhor, de jovens, adultos, crianças, anciões, dispostos, Senhor, Pai amado, a guerrear, Senhor Deus amado, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, Senhor. Repreendemos todo o mal, repreendemos todos os planos, ó Pai amado, que o inimigo fez, ó Pai amado, das mentiras que foram feitas, Senhor, lançamos por terra em nome de Jesus. Lava a nossa roupa, Pai, assim como, Pai amado, como eu creio que foi lavado, Senhor, Pai amado, aquela túnica de José, Senhor, lava, Senhor, ó Pai amado, e mesmo que, ó Pai amado, não tenha como, Pai amado, usá-la, eu sei que o Senhor tem algo especial reservado, Senhor, porque o Senhor prometeu e o Senhor vai cumprir, e nós cremos, ó Pai amado, que nós viveremos, ó Pai amado, o melhor desta terra. Nós cremos, ó Pai amado, que a nossa família, Pai amado, é uma bênção, Senhor. Os nossos cônjuges, Senhor, são uma bênção. Os nossos filhos, Senhor, são uma bênção e serão abençoadores. É que eu oro e declaro em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, você pode aplaudir esse Deus maravilhoso.